Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. Muito bom estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Que você abra seu coração nesse momento e receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 25. E nós vamos meditar em alguns versos. Capítulo 25 de Mateus, verso 31 a 34 e o verso 41 e o verso 46. Que Deus fale ao seu coração nesta hora. Amém? Vamos então abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, verso 31 a 34 e o 41 e 46. Antes de ler, vamos comentar um pouco como que nós vamos chegar nesse capítulo 25 a partir do verso 31. No início do capítulo 24 de Mateus, os discípulos chegam em particular em Jesus e fazem a ele uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Esse é o verso 3 do capítulo 24. Então Jesus começa a revelar a seus discípulos os sinais do fim e a necessidade de estarmos preparados para a volta dele, que será repentina. Continuando ainda falando sobre a introdução, vamos ler agora o verso 31 do capítulo 25 de Mateus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós vamos meditar hoje com o tema: quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Esse será o tema que nós vamos meditar. Quando Jesus voltar. Essa volta é certa. Quando Jesus voltar, não é será se ele voltar, é quando ele voltar. Essa volta de Jesus é certa, não é uma hipótese. É certa. Será? Não, não será. É verdade, é verdadeira, é real. É real a volta de Jesus. E ele não vem sozinho. Jesus não voltará sozinho, ele vai vir com seu exército. Como um rei, Jesus o rei, ele vai vir com seu exército. Exército de anjos. 1, 2, 3, não, todos. Jesus voltará com seu exército, com todos os seus anjos. Sentará no trono, reinará para sempre. Esse é o nosso Jesus. Então, como introdução da nossa meditação de hoje, verso 31. Quando Jesus voltar, é certa a volta dele. Não virá sozinho, virá com seu exército, exército de anjos. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Nosso primeiro ponto. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Haverá uma separação. Verso 32 e 33. Vamos ler? Verso 32 e 33 do capítulo 25 de Mateus. Quando Jesus voltar, o que haverá? O que vai acontecer? Haverá uma separação. Primeiro ponto. Verso 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, haverá uma separação. Jesus, o rei, junto com todos os seus anjos, seu exército, vai reunir todas as nações. De lá, de cá, vai reunir todas as línguas, todas as raças, todos os continentes, vai fazer uma grande reunião. E ali nessa reunião, na presença dele, vai reunir na presença dele, não vai ser uma live, não vai ser uma filmagem, você lá sentado na sua casa e você vai se comparecer.
Não vai ser através de uma biometria, vai ser na presença dele, cara a cara, tete a tete, na frente dele, na presença do Rei Jesus. E ali haverá uma separação. Como será essa separação? Jesus aqui ilustra com uma parábola. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou bodes, em outras traduções. Ovelhas e bodes. As ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Então será assim. Vai reunir todas as nações em sua presença e ali haverá a separação, como um pastor separa. As pastagens, no tempo desse tempo, havia ali, porque Jesus cita essa parábola, essa comparação aqui? Porque no tempo lá, aqueles que trabalhavam como pastores, cuidavam de ovelhas, cabritos ali, eles usavam o mesmo espaço para as pastagens, os cabritos junto com as ovelhas. E ao entardecer, através da voz de comando do pastor, as ovelhas vinham, obedeciam à voz do pastor. E os cabritos, os bodes, ignoravam, continuavam ali fazendo o seu trabalho ali, continuavam ali fazendo, ignoravam a voz do pastor. Então Jesus faz essa comparação aqui, que o pastor vai vir, o Rei Jesus vai vir e vai chamar e vai separar um dos outros. Ovelhas da direita, os justos para a direita, os justos na direita e os cabritos, os ímpios, à esquerda. Meus irmãos, vale aqui a gente ressaltar que essa separação vai ser uma separação clara. Não vai ser uma separação bagunçada, misturada. Vai ser clara. Justos de um lado, ímpios do outro. Ovelhas e os bodes. Não haverá um terceiro grupo. Não tem ali os indecisos ali, ficam no cantinho. Ovelhas de um lado, bodes do outro. Eu não sou ovelha e não sou bode. Não vai ter isso não. Ou você é ovelha ou você é um cabrito. Ou você é um justo, será um justo, ou você será um ímpio. Não vai ter uma terceira via, uma terceira opção dos indecisos. Eu estou indeciso, não vai ser não agora não. Não tem espaço para isso no dia que o rei voltar não, no dia que Jesus voltar não. Os em cima do muro, vou ficar aqui em cima do muro. Não tem espaço. O Rei Jesus vai separar. Ele vai separar. Quem separa é o rei, junto com seu exército de anjos. Vai separar. Não dá para escolher, não vai dar para escolher. Jesus, eu quero ficar desse lado, eu quero. Não vai dar. Na hora, vai ser a separação dele. O momento é agora, enquanto há vida. Mas depois, quando estiver na frente dele, todas as nações reunidas, na frente do Rei Jesus, ele vai separar ovelhas, os justos, os bodes, os ímpios, do lado esquerdo. E ele vai vir mesmo e vai fazer tudo isso. Isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Vai haver essa separação. A Bíblia diz isso. E eu creio no que a Bíblia diz. Quando o Senhor Jesus voltar, todas as nações serão reunidas na presença dele, junto com seus anjos, o exército de anjos dele. Ovelhas de um lado e bodes do outro lado. Isso que irá acontecer. O que mais? Quando Jesus voltar, o que irá acontecer? Ponto 2. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento, verso 34. Vamos ler? Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem da sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Venha benditos do meu Pai. Então haverá esse julgamento.
o rei fará o seu pronunciamento. Palavra difícil, né? Fará o seu pronunciamento, o rei. Então, primeiro para os da direita. O que ele vai dizer? Venham. Que maravilhoso ouvir isso do rei Jesus. Venham. Já ouviu aquela música? Ele vai chamar o meu nome. Ele vai chamar o teu nome. Venha. Benditos, abençoados. Que maravilha ouvir isso do rei Jesus. Venha, benditos, abençoado, herdar o reino. Nós vamos herdar o reino que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. Que maravilha, a herança do reino, o reino dos céus, o reino do Pai. Aquele reino que não é comida, que não é bebida, aquele reino que não é perecível, aquele reino que é eterno. O reino, reino de paz, reino de justiça, reino de alegria, preparado para nós, aqueles que vão estar do lado direito do Pai, o lado da bênção, os abençoados. Jesus, ele está à destra do Pai e ele vai colocar cada um dos justos do lado direito, à destra do Pai. Você quer estar desse lado, do lado direito do Pai, do lado abençoado, do lado bendito? É possível. Vamos continuar então. O reino de paz, justiça, alegria, preparado desde a fundação do mundo. Esse é o nosso Jesus, é o Rei. Mas também tem o outro lado. O lado esquerdo. Também vai haver. Vai haver também o pronunciamento, o julgamento do lado esquerdo também. Não vai ser só de um lado, só um lado e o outro pode ir embora. O outro vai ser amanhã. Não. Vai ser na hora que comparecer. Quando Jesus voltar, todas as nações reunidas. E haverá essa separação, como vimos no ponto 1. E haverá esse julgamento. Os da direita, benditos, venham a mim, abençoados. Estão aqui do lado. Agora, do lado esquerdo. Vamos ver o verso 41. No capítulo 25 de Mateus. Então o rei dirá também aos que estiverem à tua esquerda. Vamos ver o que ele vai falar para aqueles que estão do lado esquerdo, que ele vai separar. Como na parábola que ele disse do pastor da separação aqui, os bodes, os cabritos aqui, os ímpios do lado esquerdo. O que ele vai dizer? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se. Que terrível! Afastem-se. É terrível viver longe do Senhor. Afastem de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só o julgamento daqueles que estão do lado esquerdo, dos ímpios. Os bodes, afastem-se de mim, malditos. Afastem para onde? Só para longe? Não. Vão para o fogo eterno. Que terrível será. Que terrível. Afastem, malditos, para o fogo eterno. Os da direita, benditos, abençoados. O da esquerda, malditos, para o fogo eterno. Os da direita recebem o reino, a herança, vão herdar o reino. E os da esquerda vão herdar o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando o Senhor Jesus voltar, haverá então essa separação, haverá o julgamento. E o que mais haverá quando o Senhor Jesus voltar? Haverá a execução do julgamento. Em um julgamento, não sei se você já participou de uma plenária, de um julgamento. Lá é dada a sentença. E muitas vezes acontece essa sentença não ser cumprida. Vai empurrando ali, sentença 1, sentença 2, né? A gente vê muitos exemplos aqui no Brasil, né? De julgamentos
que julgam a pessoa, fica solto por aí, nunca cumpre. Nunca cumpre essa sentença. E também a gente vê também uma injustiça tremenda. Quantas pessoas encarceradas justas que não cometeram, que não precisavam estar ali. E quantas pessoas andando por aí que deveriam estar cumprindo a sentença. Mas quando Jesus voltar, não vai ter esse jeitinho, não. Depois eu cumpro. Não vai ter o depois, não. Porque o rei é justo. Ele vai executar a sentença na hora. Os da direita e os da esquerda. Não vai ter uma outra hora para poder se cumprir, não. O nosso rei é justo. Ele é justo. Então, o verso 46 nós vamos ilustrar, então, essa execução do julgamento. Vamos ler o verso 46 de Mateus 25. E estes irão para o castigo eterno. Quem são esses aqui? Esses são os do lado esquerdo, os ímpios, os bodes. E estes irão, qual é a sentença para eles? Castigo eterno, o fogo do inferno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Os justos, os do lado direito, irão para a vida eterna. Isso que irá acontecer, meus irmãos, quando Jesus voltar. Ele vai reunir ali todas as nações, vai separar, vai dar o julgamento e vai executar o julgamento. Vai haver uma execução. Não pense, muitas pessoas aí, a gente vê algumas pessoas comentando aí, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele é justo. No final vai haver, não, lado direito, lado esquerdo, do centro, todo mundo no mesmo barco, vai estar todo mundo junto no final, porque Deus é amor. A Bíblia não fala isso. Vai separar, separação clara, visível. Há uma diferença do povo de Deus. Há uma diferença. Diferença clara. O lado direito e o lado esquerdo. De todas as nações, ninguém vai ficar de fora desse encontro com o Rei Jesus. Ninguém, não vai escapar ninguém. Depois eu vou. Não vai ter depois. Todos vão comparecer na presença dele. Não adianta jeitinho. Vai ser julgado e a execução vai ter a execução. Vai ter a sentença desse julgamento. Não vai ser para depois, não. Então é isso que vai acontecer. Os da direita, os justos, vida eterna. Os da esquerda, fogo, castigo eterno. Como concluir então essa meditação? Quando Jesus voltar, haverá uma separação. Após reunir todas as nações, todas as pessoas do mundo, os da direita, os justos, os da esquerda, os ímpios. Haverá o julgamento, a sentença será dada. Os da esquerda, fogo eterno. Os da direita, vida eterna. E eu quero fazer uma pergunta para você. De que lado você estará? De que lado você estará? Não deixe para poder decidir na hora. Decida agora. Se você não decidir, a decisão já foi dada, você vai estar do lado esquerdo. Decida agora o lado de Jesus, vida eterna. Porque o inferno foi preparado para os anjos, os demônios dele. Não foi preparado para nós. Mas há uma decisão a ser tomada agora, não deixa para depois. Há uma decisão agora, porque isso valerá a sua eternidade. A eternidade do lado direito, os abençoados, benditos do lado do Pai, a destra de Deus junto com Jesus, reinando,
e o fogo eterno do lado esquerdo, junto com o diabo e seus anjos. De que lado você estará? É sério isso? Jesus, temos estudado, temos lido, ele falando do tempo do fim. Falando as coisas que irão acontecer. Tem acontecido o que Jesus disse que iria acontecer. E a volta dele virá acontecer também. É certa, é verdade. Esteja preparado. De que lado você estará? Vamos orar? Senhor, é a tua palavra que nós acabamos de expor aqui. Que essa palavra encontre os corações nesta manhã e alcance, Senhor, os perdidos e aqueles que são salvos, seja como um alerta. Que o tempo é agora da escolha para o Senhor. Escolha o Senhor. Escolha viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida não contaminada com os prazeres do mundo, mas uma vida que anda nos teus caminhos, uma vida que busque as coisas do alto, uma vida que busque o teu reino em primeiro lugar. Abra os olhos, Senhor, nesta manhã, que a tua palavra venha também como um alerta também para cada um de nós. Eu abençoo a vida de cada um que ouviu essa ministração, essa palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com outros. Queremos que será muito abençoados também. Um forte abraço.